culto, reunidos para mais uma noite de adoração ao nome do Senhor, amém? Amém. Porque aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está presente, amém? Amém. Sem demora, vamos abrir no livro de Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Amém? Atos 3, versículo 1, que diz o seguinte: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. É uma passagem bem conhecida, eu creio que a igreja... É uma passagem bem conhecida, eu creio que a igreja também vai me ajudar a pregar nessa noite, amém? Amém, aleluia. Irmãos, aqui no livro de Atos, a gente bem sabe que agora está chegando o momento dos discípulos se virarem sem Jesus. Por quê? No livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tinham a companhia do Mestre. Teve Jesus ali por 3 anos e meio fazendo a obra, expulsando demônio, curando enfermos, visitando pessoas, indo aqui, indo ali, subindo e descendo. Os próprios discípulos também tiveram experiências maravilhosas quando Jesus despede de 2 em 2 e peça que eles também fizessem a mesma coisa. Tanto que dentro do nosso tema desse ciclo de oração em João 14, Jesus ele vai deixar uma coisa muito linda, minha irmã, dizendo o seguinte: olha, se vocês crerem em mim, vão fazer as obras que eu faço e ainda farão maiores. Aleluia. Você vê que a confiança de Jesus nos discípulos era tão tamanha que ele disse: vocês podem fazer coisas até mais do que eu estou fazendo agora. E isso se estende a nós até hoje, quando você confia, quando você serve, quando você se entrega de fato e em verdade, você passa a praticar obras até maiores daquilo que Jesus fez na terra. Aline, isso é possível? É possível, porque se não fosse possível não estava escrito. Se não fosse possível, Jesus não tinha dito que a gente tinha capacidade de fazer. Então, irmãos, enquanto Jesus estava na terra, estava tudo bem, estava tudo lindo. Os discípulos estavam ali se sentindo seguros, protegidos. Mas chega a hora do mestre, irmãos, ser crucificado, morrer e ressuscitar. E após que ele ressuscita, Jesus ainda fica 40 dias sobre a terra, provando e mostrando que ele havia ressuscitado. Só que chega a hora dele voltar para o Pai. Ele já tinha dito que essa hora chegaria. Eu vou voltar para o Pai. E chegou a hora dele voltar. E agora os discípulos estão, entre aspas, por conta própria. Só que Jesus havia dado um conselho antes de partir, o que? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? O que ele também havia declarado em João 14. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar órfão, vou enviar o Espírito Santo Consolador. Jesus está dizendo: ei, permaneçam em Jerusalém, permaneçam juntos, firmes no mesmo propósito, porque eu vou enviar agora um que é ainda muito maior do que eu, que vai fazer coisas por intermédio da vida de vocês, que é o meu Espírito. Aleluia! E alguns obedecem, alguns ficam firmes, porque Atos 2 vai dizer que a igreja estava reunida em um só lugar, e após terminar a festa de Pentecostes, se cumprindo já os 50 dias após a ascensão de Cristo, quem é que é derramado sobre os discípulos? O Espírito Santo. E após ser tomado, irmãos, pelo Espírito Santo, um daqueles que dava dor de cabeça a Jesus, que é Pedro, passa a pregar com tamanha ousadia, com tamanha autoridade, que após o derramamento do Espírito, almas começam a se converter. Porque não era Pedro mais, agora era o Espírito Santo por intermédio da vida de Pedro. Agora os discípulos iam ter que colocar em prática tudo que aprenderam juntamente ao Mestre. Tudo que Jesus havia ensinado, chegou a hora de praticar. Aleluia. E chega em Atos 3, onde a Bíblia diz que está Pedro e João subindo juntos ao templo para orar. Irmãos, eu digo a vocês que um dos cultos
ter um círculo de oração, é um culto de intercessão. Porque sem intercessão, sem oração, a igreja não fica de pé. O alicerce da igreja não é pastor, não é missionário, não é... O alicerce da igreja, além de Jesus, é oração. Uma igreja que não tem oração, não tem alicerce, não tem fundamento, não tem estrutura. O que Jesus falou? Olha, sabe o homem prudente? Eu vou assemelhar a ele aquele que construiu uma casa sobre a rocha. Veio o vento, veio tempestade, maremoto, terremoto, mas a casa não caiu. Porque estava alicerçada na rocha. E a rocha é quem? Jesus. E para se ter alicerce em Jesus, se precisa ter uma vida de oração. Irmãos, se você acompanha a trajetória de Jesus Cristo, por mais que ele fosse um homem ocupado, toda hora estava aqui, estava ali, e evangelizando, e curando, e visitando, ressuscitando, mas a Bíblia sempre vai fazer questão de enfatizar que Jesus sempre saía à parte para orar. Jesus sempre estava em algum lugar orando. Irmãos, não tem essa de que a gente é ocupado demais. Não, hoje é questão de prioridade. Se Deus é sua prioridade, você vai colocar Ele em primeiro lugar. Mas se não é, Ele vai ficar por último e olhe lá. Porque o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6? Buscai primeiramente o reino de Deus. Uma vez a qual eu quero ter acesso ao nome de Jesus, primeiro eu preciso ter acesso à presença. Uma vez que eu tenho acesso à presença, agora eu tenho acesso ao poder do nome de Jesus. Por quê? Enquanto Pedro e João estavam indo orar, o que a Bíblia diz? Que havia um paralítico, um coxo, que era colocado na porta da igreja todo dia para pedir esmola. E olha que coisa, minha missionária Raimunda. O homem estava todo dia na porta da igreja e ele não era curado. Como é que você está na porta da igreja, na igreja todo dia e você não é curado? Como é que você está todos os dias no templo adorando ao Senhor e não tem uma mudança de vida? Como é que todos os dias eu estou ali invocando o nome daquele que vive e reina para todo sempre e eu não tenho uma mudança na minha casa? Como é isso? Não é em outro lugar? Atos 3 diz que pegavam aquele paralítico e colocavam na porta da igreja para pedir esmola de quem entrava e quem saía. Irmãos, olha que coisa. Se eu estou num ambiente onde é invocado o nome do Senhor, eu tenho que viver milagre. A questão é que esse paralítico não tinha acesso nem à presença e nem ao nome de Jesus. Por quê? Quem entrava e quem saía do templo também não tinha acesso nem à presença nem ao nome. Ah, mas eles estavam indo para a igreja, mas não estavam indo ver Jesus. Estavam até indo para a igreja, mas não estavam indo cultuar o nome daquele que é sobre todo nome. As pessoas estavam entrando, minha diaconisa, de forma natural na igreja. E uma vez que você se coloca no culto, irmão, de maneira natural, você vai sair do jeito que você chegou. Mas uma vez que você se coloca o propósito no seu coração, não, hoje eu quero mudança, hoje eu quero vitória, hoje eu quero manifestar a graça, você sai daqui transformado. Porque, irmãos, aonde tem a presença de Jesus, tem mudança no ambiente. Onde tem a presença do Mestre, tem milagre na casa, tem movimento na casa, tem glória na casa. Irmãos, o seu Deus pode ser qualquer coisa, menos um Deus natural. O seu Deus pode ser qualquer coisa, menos um Deus comum. Nunca vem, irmão, para um culto como esse ou qualquer outro culto sem um propósito, sem determinar. Porque Jesus ele vai nos contar uma parábola em Lucas 18. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele está dizendo o seguinte: você tem que orar, mas você também tem que ter propósito. Porque quando você tem propósito, você tem determinação diante de Deus. Porque às vezes, a missionária Raimunda, eu perco a oração, não é nem porque eu não estou orando, é porque eu até começo a orar, mas eu não persevero no que eu estou orando. Eu não fico firme porque, eu não me arrepiei. Jesus ainda não falou. Porque eu não vi sinal, irmãos. A Bíblia
da fé. Mas se recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. E bem-aventurado é quem não viu, mas creu. E ele vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Então não venha na presença dele querendo ver alguma coisa. Venha crendo que ele vai fazer alguma coisa. E nesse fazer, depois você vai ver. Porque com Jesus é assim, meu amor. Você coloca o pé para depois ele colocar o chão. Porque ele é Deus de milagre. E aquele paralítico estava todos os dias ali e nada acontecia na vida dele. Porque ele estava indo atrás de uma coisa que era passageira. O material. O físico. Ele estava indo atrás de uma coisa que no mesmo dia poderia acabar. Mas, irmãos, o nosso Deus, ele nos dá aquilo que é eterno. Ele nos dá aquilo que permanece, que prevalece, que prospera, que cresce, que abunda. Porque o que Malaquias fala? Que as bênçãos do Senhor é sacudida, transbordante e de boa medida. O que ele faz é para abundar, é para sobrar na nossa vida. Só que aí acontece um belo dia, aonde vai Pedro e João orar. A hora nona. Sabe o que isso quer dizer? 3 horas da tarde. Estavam os dois juntos subindo para orar. Irmãos, para se ter uma vida de milagre, uma vida de vitória, uma vida na qual Jesus disse: o que pedires em meu nome eu vou fazer, você precisa ter vida de comunhão, de oração. Porque não adianta eu só chegar aqui e dizer: Jesus, eu quero isso. Ah, Jesus, eu quero aquilo. Porque tem coisas, irmãos, que não vai acontecer. Por quê? O que é que 1 João capítulo 5 nos ensina? Que essa é a confiança que nós temos. O quê? Que tudo que a gente pedir segundo a vontade dele, ele nos ouve. Irmãos, para Deus fazer algo na minha e na sua vida, vai ter que estar de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é a palavra dele. Então, se eu estou dentro da palavra, eu estou dentro da vontade do Senhor. E aí eu começo a ter acesso ao poder do nome de Jesus. Porque não tem como eu chegar diante dele de qualquer jeito e achar que ele vai me dar. Não. Porque senão eu vou ficar que nem o que diz o livro de Tiago. Sabe o que Tiago diz? Pede e não recebe, porque pede mal. Para quê? Para gastar com seus próprios deleites. Irmão, vamos guardar uma coisa no nosso coração. Aquilo que eu estou pedindo ao Senhor, que Ele sabe que vai me afastar da presença dEle, Ele não vai me dar. Aquilo que eu estou pedindo a Deus em oração, que Deus sabe que pode me corromper, Ele não vai fazer. Aquela porta que Deus sabe que vai me tirar da presença dEle, Ele não vai abrir, porque Deus prefere me ver perder tudo do que me perder dEle. Porque, irmãos, entenda uma coisa: melhor do que as bênçãos materiais que hoje você vai receber é ter a sua vida guardada em Jesus. É ter o seu nome escrito no livro da vida. É você entender que você está no centro da vontade do Senhor. O que é que Salmos fala? Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. O que é se deleitar? É você se regozijar. É você colocar sua alegria nele, que aí ele vai fazer o que apraz o teu coração. Porque uma vez que você está centrada em Deus, a sua vontade se alinha com a vontade do Senhor. E aí você vive o que Jesus disse: o que pedir no meu nome ao Pai, Ele vai fazer. E aí sobe Pedro e João. E o paralítico vê aqueles 2 homens entrando na igreja. E ele vai fazer o que ele faz de costume, o que? Pedir esmola. Quando ele levanta a mãozinha dele, achando que ia receber mais uma vez uma coisa natural, uma coisa comum, uma coisa que todo dia ele recebia, Pedro e João olham para ele e falam o seguinte: ei, olha para nós. E quando o paralítico olha para aqueles 2 homens com muita expectativa, achando que viria alguma coisa muito grande, e de fato vinha, Pedro responde: ei, o que você quer, meu querido, eu não tenho. A verdade, estou até precisando, mas o que você precisa, eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque o nome de Jesus tem poder sobre toda enfermidade. O nome de Jesus tem poder sobre todo o mal. O nome de Jesus está acima de todas as coisas. E a Bíblia diz que pegando aquele paralítico pela mão, de um salto ele se põe de pé.
E aquele homem que outrora era doente, outrora estava paralisado, agora ele entra dentro da igreja adorando e louvando, porque ele teve acesso à presença e teve acesso ao poder do nome de Jesus. Irmãos, o nome dele não é uma palavra mágica que eu vou usar a hora que eu quero e da maneira que eu quero, não. O nome de Jesus, para que eu tenha acesso à presença dele. E para eu ter acesso à presença do Senhor, eu preciso estar no centro do querer de Deus. Porque ele vai dar um mandamento muito lindo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu não posso usar o nome dele de palavrinha mágica quando eu acho que eu tenho que ter, não. Porque eu vou ficar frustrada. Mas uma vez que eu entendo, que eu me alinho e enquadro a vontade do Senhor, tudo que eu pedir no nome dele, assim será feito. Porque eu não estou pedindo de mim mesma. Eu não estou pedindo para mim mesma. Eu estou pedindo para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Porque tudo que eu peço pelo nome de Jesus é para que o nome dele seja glorificado. O que foi que ele falou para Marta e para Maria? Ei, a doença de Lázaro não é para a morte, é para que o Filho do Homem seja glorificado por intermédio dela. Entenda uma coisa, irmãos. O que Deus pode lhe acrescentar neste dia de hoje é para que o nome dele seja exaltado na tua vida. É para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Para que você possa ter a convicção, não. Se Deus fez, é porque eu estou no centro. Se Deus realizou, é porque eu estou de acordo com a vontade de Deus. E uma vez que você anda, irmão, com a vontade do Senhor, o diabo ele não tem vez na tua vida. Uma vez que você anda aliado com Deus, o diabo não tem vez na tua vida. Olha o que Pedro e João realizou aqui. Uma vez que tiveram acesso ao Espírito Santo, eles usaram agora com autoridade o nome de Jesus. E aquele homem foi curado. E o mesmo Jesus que curou aquele homem é o mesmo Jesus que está nesse culto nessa tarde, para que você possa entender a autoridade que você tem através do nome de Jesus. O que foi que ele disse? Eu já dei poder, eu já dei autoridade para pisar em serpente e escorpiões. Você continua vivendo do mesmo jeito se você quiser. Mas hoje você entende que você tem total liberdade, irmãos, quando você tem acesso à presença dele. O que Hebreus fala? Chegai no trono de Deus com confiança. Para quê? Para alcançar socorro em tempo oportuno. O que é isso? É quando você vai orar, não é você chegar assim, ai Deus, se for da tua vontade. Não, é da vontade dele. Ah, Deus, mas se o Senhor não, ele quer. Lembra do leproso? Ele chega até Jesus. Jesus, se quiser, eu posso ser limpo. O que Jesus falou para ele? Quero que seja limpo. Pronto. Então o paralítico lá, 38 anos, no tanque de Betesda, Jesus chega para ele, quer explicação? Ele começa a dar um monte de desculpa. Ah, Jesus, por quê? Por quê? Por quê? Não. Pergunta simples. Quer explicação? Pronto. Irmãos, com Jesus é simples. A gente que complica demais, a gente que embola demais, que enfeita demais, não é simples. É só você tomar posse da autoridade que ele já lhe deu por intermédio do Espírito Santo e entender que quando você usar o nome dele, cadeias tem que cair. Quando você usar o nome dele, mar tem que se abrir. Quando você usar o nome dele, gigante tem que cair por terra. Lembre de Davi. O que jogou Golias no chão não foi a pedra, não foi a força de Davi, não foi porque não. Porque Davi disse, Golias, eu vou contra você, é no nome do Senhor dos Exércitos. Golias, eu vou derrubar você no poder do nome daquele que nunca perdeu uma batalha. Irmãos, a gente perde guerra porque a gente quer. A gente perde luta porque a gente não sabe pedir. Por quê? Eu quero satisfazer as minhas vontades de agora. Eu quero o meu querer de agora. Eu não penso no que é eterno. Lembre do povo de Israel no deserto. Deus tirou o povo do Egito com a promessa de levar até Canaã. No meio do caminho o povo só vai murmurar. Ai, estou com sede, Deus, quero água, Deus dá água. Ai, Deus, estou com fome, Deus manda carne. Ai, estou com frio, Deus leva
providência. Só que olha que coisa, meu irmão. Deus deu o que o povo queria no momento, mas o povo perdeu o que era eterno, que era a terra prometida. Quando eu não sei, pedi. Mas quando eu estou, irmãos, dentro da palavra, vivendo a palavra dele, eu tenho certeza e convicção do que pedi. Porque eu vou saber, não, se eu estou pedindo dentro da palavra, eu estou pedindo de acordo com a vontade dele. E eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque as bênçãos que vem do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Então daí você já começa a ter mais uma certeza que quando vem de Deus, traz paz. Quando é de Deus, irmão, traz alegria. Quando é de Deus, você dorme tranquilo. Porque ainda que você enfrente desafios na caminhada, mas aquela paz, aquela convicção lhe dá força para continuar lutando pelo que é seu. Mas quando não é seu, é perturbação e tribulação o tempo todo. Quando você pede algo que você ganha, que você sabe que não estava na hora, que não é para você aquela situação, você começa a passar luta que você não precisava passar. Porque tem coisa que Deus não nos dá, irmão, para evitar a gente sofrer, para evitar que a gente quebre a cara. Tem coisa que Deus tira da nossa vida para a gente não se afastar dele. Só que a gente é teimoso. Eu quero. Deus, eu quero. Ai, não, Deus, eu quero. Deus quer, então tome. Aí Deus, ele pega e sai de cena. Aí quando a gente quebra a cara, volta chorando. Mas que bom que ele é misericordioso, né? Que ele pega, nos abraça de novo e nos leva para o centro da sua vontade. Nos leva para o centro do seu querer. Mas, irmãos, que ninguém aqui precise quebrar a cara para entender o que é a vontade de Deus. Não, não, não. Mas que neste culto você sai daqui entendendo que você tem total autoridade quando você já tem o Espírito Santo e por intermédio dele você tem acesso ao poder do nome de Jesus. E o que você pedir no nome dele, de acordo com a vontade dele, você vai viver aqui na terra. Porque, lembre, o melhor da terra nos pertence. Os primeiros lugares nos pertencem. Os melhores cargos nos pertencem porque somos filhos do Rei dos Reis. E quem é filho não come migalha. Quem é filho senta na mesa. Quem é filho participa de banquete. Quem é filho se veste de roupa nova. Quem é filho celebra. Quem é filho, irmãos, mesmo em tempo de vale, começa a adorar, porque sabe que até no vale ele dá vitória. Até no deserto frutifica. Até na luta você começa a celebrar, porque maior, mais forte é o Deus que você serve. E se você crê nisso, irmão, se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida. Até aqui me ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. É o ciclo, né? Bora.